jogo sonolento que contou com vaias no final, a seleção brasileira consegue vencer o Equador no Couto Pereira. Nesse iniciozinho aqui, né, eu gostaria de só pedir perdão pela minha voz que não tá na melhor das condições, né? Eu tô passando aqui por uma gripe, por aí vai. Então vai acabar aqui a minha qualidade de voz mesmo, não é o microfone nem nada. Nesse vídeo aqui, e talvez nos próximos, vai estar um pouquinho prejudicada. Eu peço perdão, mas é isso, eu tenho que continuar com o canal e principalmente comentar esse jogo da seleção brasileira. Bem, né, o Brasil ele voltou às eliminatórias depois de uma péssima Copa América e a seleção do Dorival Júnior ela precisava mais do que nunca de uma reação positiva. E assim, não só vencer a partida como venceu, mas desempenhar, né, em campo. E cara, eu acho que isso daqui faltou bastante pro Brasil ontem, viu? Mas eu ainda vou chegar nessa parte. Bem, partindo para as escalações. No lado do Brasil, a gente tinha o Alisson, Danilo, lateral direito, que é zagueiro na Juventus, e detalhe, zagueiro reserva, mas tudo bem, né? Marquinhos, no lugar do Militão, que foi cortado, né, por conta de lesão, e Gabriel Magalhães, além do Guilherme Arana na lateral esquerda. No meio de campo, a gente tinha a estreia do André como volante, né, nessa seleção do Dorival, uma estreia muito interessante, eu ainda vou comentar bastante sobre o André nessa partida. E Bruno Guimarães. Ali naquela linha de 3 mais ofensiva, né, a gente tinha o Luiz Henrique, uma aposta muito interessante, né, do Dorival, agora que o Pedro, né, ele acabou lesionado. O Dorival ele puxou o Rodrigo para ataque e colocou o Luiz Henrique na ponta direita. Muito interessante essa parte do Luiz Henrique que eu também vou comentar. Lucas Paquetá, né, de meio campo central mesmo, e Vinícius Júnior na ponta esquerda. E como eu já disse, Rodrigo na centroavância. Já do lado equatoriano, né, a gente tinha a estreia do técnico BKSS, como eu falei naquele vídeo de uma análise prévia ao que seriam os jogos do Brasil, né, nessas eliminatórias. E ele mandou o time com Galdinês, Félix Torres, lateral direito do Corinthians, que foi muito bem na partida, William Pátio e Hincapié, o zagueiro barra lateral do Leverkusen, Alan Franco do São Paulo, Moisés Caicedo, Junior Mendes, Sarmiento e Stupinan. Aqui a gente tinha uma linha que, aqui no SofaScore, ele vai estar como uma linha de 5 meio-campistas, mas a grande realidade é que, principalmente no primeiro tempo, até a metade do segundo, foi uma linha de 5 defensores, com o Juan Mendes e o Stupinan caindo mais para essa zaga. E lá no ataque a gente tinha o Kevin Rodrigues e o Ener Valencia. Cara, o jogo ele já começa com um cenário que ele vai se repetir durante todo o primeiro tempo, que é o Brasil, ele pressionando bastante o Equador, principalmente a saída de bola, tanto que você teve dois lances, um com o Rodrigo e outro com o Vinícius Júnior, que eles vão pressionar o goleiro e quase conseguem fazer o gol, né, só nesse bate-rebate. E essa pressão era completamente justificável. A seleção brasileira tinha que mostrar resultado, ainda mais porque estava jogando em território nacional, né, no Couto Pereira, e precisava mais do que nunca da vitória, afinal estava em sexto nas eliminatórias e precisava reagir. Já o Equador, cara, eu vejo esse primeiro tempo do Equador com eles respeitando bastante a seleção brasileira. O Equador, né, ele veio com essa linha de 5, veio pra perder de pouco ou só se defender mesmo e tentar uma bola bandida num contra-ataque. Lances que até aconteceram, como você teve uma saída do Ener Valencia, só que nenhuma levando lá muito perigo por esse primeiro tempo. E aí, naturalmente, com o Equador extremamente recuado, o Brasil ele iria criar bem mais. Cara, eu achei uma partida muito interessante do meio campo do Brasil, que pra mim foi a maior crítica quanto à Copa América. Assim, melhorou mil maravilhas? Não, mas ontem eu vi uma lucidez um pouquinho maior. Você tinha triangulações, você tinha movimentações muito interessantes, olhando mais pelo lado esquerdo mesmo. O Vinícius Júnior caindo mais pelo meio e o Arana, ele podendo subir, né, pra essa ponta, pra dar mais pressão e apoiar bastante. Cara, a gente também tinha um Luiz Henrique, cara, assim, com uma liberdade individual muito boa, conseguindo se praticar dribles, assim, fazendo um pequeno salseiro, vamos dizer assim, né, na zaga do Equador. E você também tinha o Rodrigo, cara, ele indo bem. Ele não foi muito bem nessa função de falso 9 na Copa América, só que ontem eu achei a movimentação dele até que interessante. Funcionou perfeitamente? Não, porque afinal essa zaga do Equador, ela é bem física. E aí, naturalmente, esse ataque do Brasil que é mais móvel e não tão físico mesmo, né, ele iria sofrer um pouquinho. Só que esse ataque do Brasil, ele realmente conseguiu se desenrolar com o que tinha. E aí a gente chega no lance do gol, né? Basicamente o Rodrigo, ele pega essa bola na entrada da área, ele arrisca a finalização e a bola, ela trisca maravilhosamente na trave e acaba matando o goleiro, né? Pro Brasil fazer 1-0 aos 30 minutos do primeiro tempo. Cara, esse cenário, ele basicamente perpetuou até o final do primeiro tempo. Só que o Brasil, ele não levava mais lá tanto perigo e o Equador continuava respeitando bastante a seleção brasileira. Já pro segundo tempo, cara, assim... Cara, que segundo tempo sonolento. Assim, eu não vou negar que aqui é o jornalismo verdadeiro, né? Cara, eu dormi nesse segundo tempo. Eu dormi até os 20 ali, mais ou menos. Cara, que jogo chato no segundo tempo, esse Brasil-Equador. Cara, assim,
O Brasil, ele meio que viu que o resultado estava tranquilo e ele decidiu, eu acho, né, que sentar nesse resultado e falar, tá bom, a gente tá ganhando aqui, vamos tentar administrar um pouquinho mais. E o Equador, cara, até mais ou menos ali a metade do segundo tempo, quando o BKSS, ele decide mexer no time, cara, o Equador, ele também continuava respeitando muito o Brasil, e totalmente na defesa, você não tinha chance praticamente. Foi um segundo tempo muito morto. E aí, mais ou menos ali na metade do segundo tempo, né, mais ou menos aos 60 minutos, o Dorival Júnior, ele decidiu mexer um pouquinho no time. Só que aí vai a minha primeira crítica ao Dorival nesse vídeo. Cara, todas as substituições do Dorival foram rigorosamente posição por posição. Aos 60 minutos, saiu o Bruno Guimarães e entrou o Gerson. Saiu o Luiz Henrique e entrou o Estevão. Aos 74, né, o Guilherme Arana sentiu uma lesão e aí acabou entrando o Wendel. Aí tudo bem, eu nem vou criticar tanto ele. Depois a gente teve o Lucas Paquetá saindo e entrando o Lucas Moura aos 74 minutos. O Lucas que veio jogando bastante como meia no São Paulo. E no final do jogo, aos 85 minutos, você tira um volante e coloca outro volante, que é a saída do André para a entrada do João Gomes. Cara, o que o Dorival ele queria com essas substituições? Dar fôlego pro elenco? Ele só tirou 6 e colocou meia dúzia. Cara, de novo esse problema do Dorival, que já vem vindo desde a Copa América. Substituições extremamente rigorosas, sem arriscar. Cara, que risco ele tomou colocando esses jogadores aqui? Nenhum. E aí, além de você substituir mal, né, por você substituir 6 por meia dúzia, você ainda tira jogadores que, na minha opinião, são errados. Cara, o André, ele fez uma partida excelente. O primeiro tempo do André, assim como da seleção brasileira, eu julgo bom. Afinal, você tem toda a questão do Equador, né, se defendendo bastante. Só que o primeiro tempo do Brasil, ele foi mais lúcido. E, cara, ele não vinha mal no jogo. Por que você vai tirar o André? Aí você deixa em campo o Vinícius Júnior. Que foi, cara... Cara, assim, é complicado você definir o que é o Vinícius Júnior na seleção brasileira. No Real Madrid você tem um jogador que é candidato à bola de ouro e muito provavelmente vai vencer essa premiação. E no Brasil, cara, é um jogador completamente diferente. Cara, ontem o Vinícius Júnior ele ficou no bolso do Félix Torres. Um zagueiro que vira e mexe é contestado no Corinthians. Ele não conseguiu crescer pra cima do Félix Torres. Cara, o Vinícius Júnior, não sei se é por conta da falta de espaço, que eu acho que sim, prejudica bastante o Vini, não sei se é por conta do estilo de jogo, não sei. Mesmo que ele não desempenhe, né, aquele alto nível do Real Madrid, no Brasil ele não apresenta nada. Rigorosamente nada. Ontem o Luiz Henrique ele fez uma partida melhor do que o Vini. O Estevão só não fez porque o Estevão também não foi muito acionado e também foi muito prejudicado por conta do segundo tempo muito modorrento do Brasil. Mas, cara, o que acontece com o Vinícius Júnior? Tem que botar uma camisa do Real Madrid por baixo da camisa da seleção brasileira pra ele desempenhar? Pô, pelo amor de Deus, cara, você é o principal nome do Brasil atualmente, já que o Neymar tá lesionado. E você não consegue render. O Rodrigo pela seleção brasileira, ele é muito melhor do que o Vinícius Júnior. Mas muito melhor. E no Real Madrid também não tem nem comparação. O Vinícius Júnior é absurdamente melhor do que o Rodrigo no Real Madrid. Por que acontece essa inversão? Eu não entendo. Falando de segundo tempo, né, porque afinal não tem lá muita coisa pra falar. Cara, você teve uma chance que o Vinícius Júnior ele perdeu cara a cara depois de um passe de cabeça do Estevão. Ele demora pra chutar, tá ansioso, eu não sei. Cara, tá difícil o Vinícius Júnior, como eu acabei de falar. E ele basicamente não finaliza, e quando finaliza, chuta em cima do goleiro e não acontece nada nesse lance. E cara, mais pra metade, né, ali pelos 30 minutos mais ou menos do segundo tempo, o BKSS, ele basicamente viu que dava pra tentar arranjar um empate. E aí o que ele fez? Ele botou um Equador mais ofensivo e tentou sair mais para jogo, principalmente a partir de bolas paradas. E esse final do jogo, ele é muito marcado por isso, por um Equador que estava tentando levar mais perigo para a seleção brasileira, principalmente por conta dessas bolas paradas. E não foi nenhum abafo gigantesco do Equador, mas, cara, se tá num dia com mais sorte, uma bola daquelas ele podia entrar e podia só deixar um clima de merda para a seleção brasileira. E aí o jogo, ele termina nesse cenário, 1-0 pro Brasil, extremamente protocolar, com um futebol muito ruim, muito chato, sonolento. E assim, no final do jogo você teve as vaias merecidíssimas da torcida brasileira no Couto Pereira. Você não tinha mais de 20 anos que o Couto Pereira recebeu uma partida da seleção brasileira, um estádio extremamente tradicional aqui no Brasil. Você teve ingressos com preço de R$600. Vocês têm noção que assim, mais de 35 mil pessoas pagaram R$600 para ver essa seleção? Para ver esse futebol chato. Cara, eu me senti assim, revoltado de ter assistido isso aqui de casa. Imagina se eu tivesse ainda pagado R$600 pra isso. Cara, lamentável. Você tá jogando no Brasil, você é a seleção brasileira. É o mínimo você tentar desempenhar. Ainda mais quando você olha, porra. Gente, R$600. Pelo amor de Deus. É muita falta de vergonha na cara. Você colocar o seu torcedor, você colocar o público pra pagar R$600 pra ver um jogo horrível desse daqui. É muita falta de vergonha da CBF.
Mas assim, né, falar de falta de vergonha da CBF, né, eu tô sendo redundante. Porque é só olhar o presidente, por exemplo, os ex-presidentes da CBF. O que não falta ali é realmente falta de vergonha. E também, muito além de falta de vergonha, falta de compromisso, falta de qualidade, falta de noção para estar naquele cargo. Dentre muitas outras coisas. Falando mais individualmente, né? Assim, eu gostei bastante da partida do Rodrigo, né? Assim, é um jogador que conseguiu se reinventar nessa posição de falso 9. Eu achava um erro escalar ele ao invés, por exemplo, do Endrick. E eu ainda vou querer falar do Endrick nesse vídeo. Só que, assim, ele foi bem ontem. Conseguiu se desenrolar e fez o gol da vitória do Brasil. Uma boa partida dele. Luiz Henrique eu achei bem interessante para ser uma estreia, né? Ele tava mais solto, conseguiu desenrolar alguns dribles. Dribles esses que, por exemplo, o Vinícius Júnior não conseguiu desenvolver. E o André foi muito bem também na partida, né? Muito seguro. Aí que tá, a minha análise quanto a esses três, ela pode estar um pouquinho distorcida por conta de um primeiro tempo de um Equador muito recuado? Pode. Mas aí, né, se eu não for analisar o que foi o jogo, eu tô fudido. Então, no mais, essa é a minha análise contra os três. O Lucas Paquetá também foi um pouquinho interessante. Eu ainda acho que ele, como um segundo volante, rende melhor. E se você puxar o Rodrigo pra essa posição de camisa 10, seria melhor pra seleção brasileira. Mas no geral é isso. Agora, bora falar de destaque negativo? Assim, cara, o Danilo na lateral direita pra mim não faz sentido. Você tá escalando um zagueiro que é reserva no seu clube como lateral direito da seleção brasileira. Cara, Dorival, se é pra você fazer esta merda, por que você não coloca 3 zagueiros? Qual é o repúdio a 3 zagueiros na seleção brasileira? Nós não temos laterais que rendem. O Guilherme Arana, ele também não rende o tanto que ele rende no Atlético Mineiro. Tanto que ele até foi bem ontem, só que não, porra, não foi o nível do Atlético Mineiro, entende? Cara, é medo de rejeição popular? É medo de ser chamado de retranqueiro? Essa seleção brasileira, e eu já bati nessa tecla antes, ela clama, ela ajoelha e pede, olhando pra cima, por favor, escale 3 zagueiros. Por que a seleção brasileira tem esse repúdio tão grande a 3 zagueiros? Em 2012 a gente foi campeão com 3 zagueiros. E agora ninguém critica. Por que não tenta agora, cara? Nós não temos laterais de qualidade. E olha que em 2012 a gente tinha Roberto Carlos e Cafu. Só que jogava como alas. Por que agora a gente não tenta? Preenche esse meio de campo, dá uma segurança melhor defensiva, coloca alas, dá uma liberdade maior pra jogar ali no ataque. Mas não. Vamos tentar escalar 2 laterais que não rendem bem, sendo que nenhum lateral rende bem na seleção brasileira. E tentar mais do mesmo. Não tentar o diferente. Já que tá conseguindo resultado assim com esse futebol modorrento, tanto que é incrível, né? Como o pessoal fala, nossa, o Dorival Júnior tá invicto na seleção brasileira. E olha o desempenho! Tá invicto por um milagre. Cara, assim, é decepcionante, é revoltante, é irritante. Pelo amor de Deus, gente, vamos tentar algo novo. E por falar em Dorival Júnior, cara, aqui eu tenho bastante coisa pra falar do Dorival. Além das substituições que eu já fiz a crítica aqui, porque o Vinícius Júnior terminar esse jogo aqui é uma ofensa ao torcedor, ao telespectador, porque ele não fez nada na partida. O Vini não tá bem na seleção brasileira. Dá um chá de banco pra ele, testa alguém, pô. Coloca o Rodrigo talvez nessa ponta esquerda e coloca o Endrick. E agora eu quero muito falar do Endrick. Dorival, qual o seu problema com o Endrick? Ontem era um jogo extremamente físico. Essa linha de 5 do Equador é física. É complicado você vencer uma linha física com um ataque muito móvel que era esse, com Luiz Henrique, Rodrigo e Vini Júnior. Acabou conseguindo vencer essa zaga, só com um chute de fora da área. Quantas vezes o Brasil ele penetrou a área do Equador ontem? Nenhuma! E por que isso? Porque o Son tinha um atacante físico. O Endrick é um atacante físico. Tudo bem que ele não é o mesmo nível de fisicalidade mesmo do Pedro. Porque o Pedro acabou saindo lesionado, estava treinando entre os titulares e por aí vai. Só que a partir do momento que você perde o Pedro, porque você não escala o Endrick, cara. É um jogador que... Vamos fazer uma comparação aqui. Endrick e Vinícius Júnior. Quem rendeu mais pela seleção brasileira? Eu não tenho dúvidas que é o Endrick. E ele só tem 17 anos. E aí fica com esse negócio. Ah, mas o moleque é muito jovem. Mas eu não posso botar uma pressão nas costas dele indevida. Cara, foda-se a pressão. O moleque, ele dá resultado. O moleque tem estrela. O moleque é abençoado. Coloca ele pra jogar. Cara, o Endrick, ele podia muito bem dar aquela força física que o Brasil precisava ontem pra vencer essa defesa do Equador, principalmente no segundo tempo, e ia contribuir muito mais com o Vinícius Júnior. Mas não, aí você faz substituições extremamente protocolares. Coloca um volante por um volante. Pô, pelo amor de Deus, Dorival. Cara, que falta de confiança é essa no Endrick? Ele não desempenha nos treinos porque não é possível. Qual o preconceito em colocar o Endrick? Aí você coloca o moleque na fogueira na Copa América, no jogo contra o Uruguai, que o Vinícius Júnior fez merda no jogo contra a Colômbia, e tava desfalcando o Brasil, e aí você joga o Endrick na fogueira. Foda-se. Ah, resolve aí, Endrick. E o moleque não foi mal contra o Uruguai. Foi bem pra caramba também, não. Mas ele não foi mal. É só pra você ver como ele
consegue desempenhar. Mas não, o Dorival Júnior aí fica com esse problema. E aí fica colocando o Rodrigo de falso 9, que ontem, por sorte, deu certo. Por uma qualidade individual do Rodrigo. Mas não foi por conta do sistema do Dorival. Se fosse por conta do sistema do Dorival, esse ataque móvel não teria dado certo. Porque o Brasil teria empatado ontem. Isso se não tivesse levado a um gol, né, no finalzinho do jogo. Cara, o que falta pro Dorival Júnior é arriscar. Parece que não é ele comandando a seleção brasileira. Cara, ele tentava arriscar minimamente no São Paulo e no Flamengo. Só que agora no Brasil ele tá sendo extremamente protocolar. Ele não arrisca em nada, nada. Com tudo isso aqui posto, né? Realmente uma vitória muito boa pro Brasil, porque agora você tem aquele alívio. O Dorival, ele acabou pegando uma herança maldita que não era culpa dele, e ele consegue responder no primeiro jogo. Tudo bem que não desempenhou, como eu já falei durante todo esse vídeo, e todas as críticas estão aqui. Porém, essa vitória é importantíssima para dar pelo menos um respiro pro Dorival. E agora o Brasil ele vai enfrentar o Paraguai, fora de casa, uma seleção paraguaia extremamente fraca, que o Brasil já venceu na Copa América, e tem a obrigação de vencer novamente, e cara, jogar bem contra esse Paraguai. Foi 4-1 na Copa América. Eu espero no mínimo um resultado parecido. E além de tudo isso, que jogue bem. Porque achar gol não vai salvar numa Copa do Mundo. Pode dar certo aqui na eliminatória. Mas quando você pegar uma Alemanha ou uma França, vamos fazer um cenário realista, uma Croácia, você não vai conseguir que a individualidade te salve num momento de crise. O Brasil ele tem que melhorar o futebol praticado. Vai chegar na Copa de 26? Óbvio. Cara, mais da metade dos países da América do Sul classificam para uma Copa do Mundo agora com esse novo modelo. É óbvio que o Brasil vai chegar lá. Só que com esse desempenho, se passar das quartas de final, vai ser lucro. No mais é isso. Eu peço que novamente, né, mães, desculpas quanto à minha voz, né? Infelizmente tô com a garganta meio zoada, como eu falei no início do vídeo. Mas eu já tô melhorando e espero que esse problema realmente não apareça nos vídeos seguintes. E, cara, realmente a gente tem que cobrar mais essa seleção brasileira. Desde o técnico, até a instituição, até os jogadores. Cara, todo mundo deu uma participaçãozinha na pior fase que a seleção brasileira vive na sua história. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.